bate-papo. Boa, gente. Beleza? Olha nós aqui com mais um bate-papo. Bom, gente, Esse bate-papo hoje. beleza? Bate-papo da hora. Eu vou estar aparecendo por aqui um pouquinho aqui, porque eu cometi uma gafe, esqueci de ligar o meu microfone e só ficou o microfone da Evelyn ligado e não dá para ouvir muito. Dá para ouvir algumas partes eu falando, mas outras partes não dá para ouvir. Então eu vou ter que reproduzir aqui as perguntas que eu fiz para ela, ok? Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Uns 15 minutinhos aí só sem microfone, ok? Mas eu tô aqui, vou reproduzir aí, por isso eu vou aparecer de vez em quando e sumir, certo? Mas fica tranquilo aí e continua no bate-papo aí, ok? Como você se envolveu com a Libras? Vamos lá. No início, eu comecei pelo YouTube, pelo próprio YouTube. Então, eu queria aprender algo diferente. E a Libras ainda estava começando, assim, ela sempre, né, teve existência, porém ela estava começando a criar aquela modinha. Então, o pessoal querendo saber, vídeos pequenos e curtos no TikTok, coisas pequenas. Então, eu falei assim, quero aprender algo diferente. Aí eu fui no YouTube e comecei a pesquisar. Aí eu aprendi pelo mais difícil, fui indo nos números. Aí depois eu começava a reproduzir os sinais datilologia, né, que é o alfabeto. Eu ficava A, B, C pela casa toda para treinar essa datilologia. E aí, mas eu me envolvi completamente mesmo através do contexto cristão. Eu sou cristã e aí através da minha igreja teve o primeiro workshop. Então eu cheguei nesse primeiro workshop e já sabia me comunicar. Então já cheguei falando, sabia meu nome. Ela fez, você já fez Libras? Eu falei, não, só pelo YouTube. Eu falei, só pelo YouTube. E aí foi criando essa paixão. E aí tinha uma funcionária do meu pai, e aí ela falou assim pra mim, você quer aprender Libras? Ela não me cobrou exatamente nada, e ela foi me dando aula de Libras no contexto cristão. E aí começou um curso na minha igreja também, aí eu efetuei o curso, aí depois de passar uns anos eu comecei a fazer a faculdade, no qual já concluindo a faculdade de Libras. Sim, já concluindo. Quantos anos para se formar? Então, depende do foco central que você quer buscar. Se for no caso de você querer ser somente intérprete de Libras, tradutor e intérprete de Libras, você faz um tecnólogo, 2 anos. Você consegue fazer e ser uma tradutora e intérprete de Libras, prestar serviços, claro, simples, vídeos, traduzindo vídeos, palestras, você pode dar palestras. É claro, lecionar você não pode, dar aula não. Aí, no caso, você faz 2 anos e depois engaja em uma pós, que é meu objetivo. Então, eu queria algo mais simples, rápido, mas engajar em pós. E aí, fazer pós em educação bilíngue, onde você pode trabalhar com surdos, alfabetizar os surdos. E é isso, assim, tá sendo algo, é um leque. Quando você começa, você não quer parar. Muita coisa. Tem a educação com surdos, né, que é onde você alfabetiza o surdo. Tem gente que acha que o surdo, ele nasce sabendo Libras. Não, ele não nasce sabendo Libras. O surdo não nasce. Então, você tem que alfabetizar. Às vezes, até a própria família não tem essa inclusão que a gente está comentando aqui, né? Essa aceitação, eles não têm. O próprio surdo é rejeitado dentro de casa. Então, é uma luta que eles enfrentam dentro de casa com a família também. Então, tem várias coisas acontecendo por trás, várias lutas acontecendo diariamente. Fora a sociedade, às vezes a família dentro de casa não aceita. Acaba colocando em fono para forçar a fala, porque surdo não é mudo, né? Já fica aqui já um dilema para vocês entenderem, que a gente sempre repete. Surdo não é mudo. O surdo não consegue falar direito, né? Porque ele não escuta a pronúncia dele. Exatamente, né? Ele não tem essa noção de altura de voz. Então ele vai falar um pouco mais alto, entendeu? Ele não tem essa altura de voz. Porém, ele fala, ele emite som. Muitos surdos faz fonoaudiologia, né? Acaba fazendo com fonoaudiólogo e vai trabalhando essa voz e vai se comunicando para se comunicar melhor. Tem surdo que é oralizado. Então, aqueles que lê os lábios, dependendo você falando devagar, ele acaba lendo os lábios e compreende. É tudo uma coisa grande. Se a gente for falar aqui, demora tempos. O governo anterior que colocou a Libras, né? Deu mais exatidão, né, para Libras, né? Isso foi bom, né? Essa acessibilidade. Isso.
Tanto que começou a voltar exatamente por conta da Michelle. A Michelle sinalizando ali, o pessoal, nossa, que é diferente, né? Aí o pessoal começou a querer buscar a Libras por conta disso também. Eu não sei se. Esse governo, eu não vejo muito a Libras, né? Uhum. É muito importante para a comunicação, né? Para a acessibilidade. Isso. É que ainda também é escasso o quesito da formação do intérprete. Então, para a formação, você vê alguns intérpretes que aprende rápido e vai lá e traduz, né? E não tem uma formação mesmo. Então, eles costumam agora estar frisando muito formação. Você ser formado em Libras, seja um tecnólogo, mas você ter uma formação em Libras. Então, para governo, essas coisas, eles costumam querer, sim, o nível de faculdade, universidade. Então, acaba sendo um pouco escasso. Mesmo um exemplo que acontece muito, de uma intérprete ter alguém na família surdo ou um amigo surdo e ela acaba sendo fluente, porque ela tem contato com aquilo, ela tem contato com o surdo, então ela acaba sendo fluente. Só que chega ali, ela não tem um diploma, então eles acabam descartando a intérprete. Mesmo ela sabendo e tendo o domínio da língua, não tendo, né, não tendo diploma, ela acaba, infelizmente, sendo descartada. Como que está a acessibilidade em Mongaguá no seu ponto de vista? Na minha visão, Mongaguá está bem escasso mesmo. No governo anterior que tinha, né, eu tive uma professora, né, que até ela era da igreja com a gente, ela chegou a trabalhar na educação de acessibilidade daqui, né, e ela falou que tinha uma intérprete, mas que ela nem era a certa intérprete, que eu tô falando que tem muita charlatão também, tanto que vocês procurarem em vídeo de internet, você vê muitos fingindo que é intérprete. Eles vão começar a fazer sinal lá, nada a ver. E não, gente, os sinais, ele é criado em Inês, né? O Inês, que é a Fundação dos Surdos. Então, é tudo certo. Não tem nada inventado, não. Tem tudo uma comitiva dos surdos, eles escolhem aqueles sinais e tem que ser aqueles sinais. E tem as variações de sinais de acordo com cada estado ou país. Então, no caso, eu sou de São Paulo, então tem sinais voltados para São Paulo, tipo sotaque, sabe? Ah, mandioca, mas ali é macaxeira. Na língua de sinais também tem isso, essas diferenças. E aqui a gente notou que não estava escasso isso, estava charlatão, intérprete charlatão, estava tendo, e os surdos não estavam tendo a educação necessária. Então, muitas vezes, eles acabam se escondendo. Você vê que você não encontra muito surdo em Mongaguá. É bem difícil você encontrar. Porque eles acabam indo para as outras cidades onde tem acessibilidade. Ou Praia Grande, outras cidades. Mas eu espero que futuramente isso mude, né? Mais profissionais venham, se capacite e esteja, né, aqui também aberto para essa oportunidade, aberto para acessibilidade. Ao Ministério da Cultura, principalmente daqui de Mongaguá, eles estão abertos bastante. Agora já comecei a fazer muitos trabalhos, já fiz até um para você, né? Já abri muitos trabalhos, então isso já é a diferença, né? Na Câmara aqui também, já está tendo intérprete, então é um passinho de cada vez, mas está melhorando, mas ainda não está 100%. Para quem não lembra, a Evelyn, você vai lá no canal Nobre Vagabundo 13, ela é a moça da Libras que está lá no projeto Paulo Gustavo, né? Relembrando Mongaguá. Ela que é a moça da Libras, tá? Que está lá fazendo o esquema da Libras, ok? Porque só a legenda não se considera como acessibilidade. Então era necessário colocar uma acessibilidade ou áudio descritivo ou a Libras, e eu optei por Libras, tá bom? É que o áudio descritivo ele vai descrever completamente tudo, então tudo que ele estiver fazendo no vídeo vai ter que descrever, seja a cor da roupa, né, tudo, o ambiente, é tudo isso. E importante destacar, desculpa, é que mesmo tendo a legenda, lembrando a legenda, não é uma acessibilidade em si, porque nem todos os surdos são alfabetizados no português, então eles não vão conseguir ler. Então, o intérprete de Libras é importante para isso, porque eles vão entender só sinais. Então, você coloca uma intérprete ali sinalizando a legenda, aqueles que realmente são alfabetizados na Libras, eles vão acompanhar a legenda e olhar a intérprete. Eles acompanham a legenda e olham a intérprete.
E aí fica uma Uma acessibilidade. coisa importante. E é tudo uma questão de aprendizagem, né? Você tá ali ensinando. E como primeira língua, muitas vezes, como primeira língua, eles têm a Libras. Então, o português acaba sendo segunda língua. Então, como língua materna, a Libras, então eles têm aquele contato, primeiro contato, desde quando nasceu, a mãe ensinando lá sinaizinhos, né? Porque às vezes vem de pais surdos, porque tem tudo um histórico. Por que que ele é surdo? Tem tudo um histórico. Ou teve problema mesmo na hora de nascer, ou, né? Teve. Não lembro se é cachumba que também dá, que a pessoa fica surda. Tudo tem um histórico durante a gravidez, ou os pais são surdos. Acontece também de pais ser surdos, mas o filho nasceu ouvinte. Mas tem tudo um quesito de problema. Então os pais começam a introduzir a Libras pequenininho. Eu conheço gente que é ouvinte e ensina Libras pro neném, porque eles já têm uma comunicação. Então tem uma amiga minha que ela é ouvinte, mas ela ensina Libras. Então a filha, para pedir leite, ela faz assim, um sinal de leite em Libras. Ela fica assim, eu achei fantástico. Eu falei, quando meu neném nascer, eu vou ensinar Libras. Gente, você introduzir uma língua do zero, entendeu? Então, como pra gente o inglês, por exemplo, o inglês é difícil, a Libras também é. Mas também não é impossível aprender e ganhar fluência. O que ganharia uma fluência em Libras? É você tendo contato com o surdo, seja em videochamada, seja você indo para comunidades. Aqui em Mongaguá, eu acho e acredito que não tem comunidades para os surdos. Mas em Santos já tem uma comunidade onde você consegue ir lá em projetos sociais mesmo voltado para eles, onde você consegue fazer um bate-papo igual a gente está fazendo aqui com os surdos. Então você treina a sua fluência em Libras e ainda, né, vai conversando com eles. Eles se sentem muito importante, né? Muito importante. Existe escola de Libras? Tem voltado. Tem escola bilíngue, que é voltada só para os surdos. Tem faculdade também, né, que é voltado para os surdos, mas não é muito divulgado. Não é muito divulgado, porque eles implantam a acessibilidade, a inclusão. Eles falam, não, onde eu estou, o surdo pode estar também, né? Seja uma escola comum, o que eles fazem? Contrata uma intérprete, essa intérprete ela vai atuar junto com o professor. Então, o intérprete vai estar ali junto com o professor traduzindo, né? O professor dando a aula dele normalmente e ali o intérprete traduzindo. Gente, deu uma gafe agora que eu vi. Mas eu acho que vai escutar tudo pelo microfone dela. O meu microfone estava desligado. Oh, meu Deus! Mas eu creio que vai escutar por ali. Eu falei alto aqui, eu acho que dá. Gente, agora que eu vi. Mas tá bom. Então, a Libras em si. Qual que é a historinha da Libras, assim? Como que ela surgiu? Então, como eu citei no início, o Inês, né, que é a fundação voltada para os surdos, né, eles junto com um professor lá, um professor que tinha, eles acabaram trazendo e desenvolvendo a Libras aqui para o Brasil, né, que a Libras é língua brasileira de sinais. Tem outras línguas, línguas de sinais, na verdade, a língua brasileira é a Libras, e outras línguas de sinais, que é a agora eu não lembro agora, meu Deus do céu, acabei de esquecer, que é a língua americana de sinais, língua francesa e várias outras línguas. Mas aqui no Brasil foi um professor que criou e com a comunidade de surdos eles foram elaborando sinais voltados para o Brasil. Mas como o brasileiro gosta de um pouquinho de cópia, eles copiaram alguns sinais. Um deles é o Eu Te Amo, que todo mundo conhece. Fala, nossa, é do Capiroto. Não é do Capiroto, gente. Como é que é? É Eu Te Amo. O pessoal fala, nossa, é do Capiroto, é do diabo. Não, gente, não é do diabo. Tem todo significado. Isso aqui é o I, em Libras, o L e o Y. Então, I love you. Tá vendo? Eu te amo. Eu te amo. Então eles foram criando esses sinais e foi ganhando forma. Mas ainda é uma luta, como eu expliquei para ele, é muita luta ainda, né, para ganhar essa verdadeira visibilidade a Libras. Né? O intérprete tem essa luta, porque a partir do momento que a gente aprende a língua, a gente traz a luta pra gente também. A gente agarra essa luta, sente com eles, vê a dificuldade,
né? Já aconteceu de eu estar traduzindo, eu também sou técnica de radiologia, eu atendi um paciente, ele não sabia que eu entendia Libras e sabia interpretar. E eu atendi ele completamente com a Libras. E aí eu vi que ela se assustou, aí olhou para mim, começou a se emocionar, porque para eles é algo incrível, assim, uma pessoa tá se comunicando. Por isso eu falo, eu incentivo todos vocês a aprender nem que seja o básico, né? Fluência, 99% a gente ainda se esforça para tentar. O intérprete se esforça. Mas 100% é somente o surdo. Mas se a gente aprender o básico da introdução da Libras, faz a diferença na vida deles, eles ficam muito felizes. Já é, sei lá, um boa noite, bom dia. Nossa, eles já ficam muito felizes. Eu te amo. Um eu te amo. Já aprendeu né? Ontem foi dia dos namorados, podia. Eu preciso falar eu te amo. Legal, gente, legal, pô. Essa importância da acessibilidade da Libras, assim, é que você trabalha mais com essa parte. A gente que não trabalha com essa parte, a gente vê pouco, né? Mas aqui em Mongaguá deve ter bastante, não tem? Sim, se a gente procurar realmente, né, fazer um levantamento, uma pesquisa, um levantamento, a gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Tanto que eu fazendo acompanhamento mesmo de pré-natal que estou gestante, a enfermeira descobriu que eu sou intérprete. Aí ela falou assim, nossa, aqui é tão escasso, porque elas vêm, às vezes, a gestante fazer acompanhamento, a gente não consegue se comunicar. Na área da saúde, então, é muito escasso, e não que as outras áreas não necessite, né, porque a acessibilidade, né, nunca é demais. Porém, na área da saúde, uma surda grávida, uma surda doente ou um surdo doente, né, um médico sabendo se comunicar, um enfermeiro, nossa, o diagnóstico muda completamente, você consegue tratar ele com excelência, o tratamento que necessita, né? E uma professora minha chegou a ter um aborto porque não conseguiu se comunicar. Ela surda, a intérprete ela não conseguiu entrar em contato com a intérprete no dia, a intérprete não conseguiu ir com ela, ela foi sozinha porque ela já estava tendo sangramento, eles não conseguiram explicar para ela o que realmente estava acontecendo e ela não conseguiu explicar o que realmente estava sentindo, ela acabou tendo, infelizmente, o aborto, né? Então, como pra gente ter um leque, como é importante em todas as áreas ter acessibilidade em Libras. Não importa se é lá no teatro, se é no campo religioso, ou se é no hospital. Todos os campos são importantes a ter essa acessibilidade para todos, né? Sim, você viu, gente? Ela fala bem, né? Eu não preciso falar mais nada. Ela já tomou bastante. Falo demais. Não, mas é legal assim. Sabe por que é legal assim? Porque às vezes assim, quando você vai fazer um bate-papo com alguém que está muito preso, você tem que ficar tipo meio que forçando, né? Fazendo um monte de perguntas até a pessoa pegar e se soltar. Se soltar. Aí depois que ela se soltou também vai embora. Mas é legal. Pô, eu não manjo muito desse negócio de acessibilidade de Libras. Eu fui saber o nome real, né? Que isso faz parte de acessibilidade quando eu participei da Lei Paulo Gustavo. Sim. Quando eu participei da Lei Paulo Gustavo, né? E quando você colocou ali no vídeo, e eu vi aquilo ali pronto ali, eu falei, pô, isso aí é muito mesmo, né? Porque querendo ou não, das visualizações que o vídeo teve, das 400 e poucas visualizações que o vídeo teve só no YouTube, creio que ali uns 15% foi de pessoas que precisavam da Libras. Sim. Né? É que o YouTube ele não tem uma métrica, mas se ele tivesse uma métrica, creio que 15% foi de pessoas que assistiram o vídeo por causa da Libras. Sim. Né? Porque só a legenda em si, como você falou, não são alfabetizados. Não, acabam não entendendo, né? E não conseguindo absorver o conteúdo com clareza, entendendo o que você quer passar. Então, a acessibilidade de Libras, é completamente um campo aberto para isso, né? E a gente trabalha várias coisas, né? Tem a expressão, então ele vai ler, o surdo, ele lê muitas coisas. Então, ele lê minha expressão, a forma que eu sinalizar ali, ele vai estar lendo minha expressão, o movimento corporal, é tudo. Então, é muita coisa inclusa, muita coisa. Tem algum gesto, não sei como é que
palavra muito difícil que faz na Libras? Um sinal? Na verdade, a Libra, gente, tudo é difícil, precisa de estudar. Tudo precisa de estudar. É difícil. É diversos. Eu vou falar que é muito. Eu não posso pegar e falar assim, olha, tem algo específico. Não. Cada hora a intérprete de Libras aprende um sinal novo. Muda, porque acontece lá no Inês, que eu te falei, tem um congresso de surdo, eles acabam mudando o sinal. Olha, aquele sinal lá não é mais aquele, mudou, aí a intérprete tem que aprender o sinal tudo de novo. Então, e tem um quesito que eu falei que é como se fosse um sotaque, né? Cada lugar vai mudando o jeitinho. Então, Rio Grande do Sul, eles costumam usar o sinal de pai para aqui. Pai, né? Pai. Aqui a gente usa a barba e aqui dá bênção. E tem tudo um negocinho. É legal isso que o surdo faz, porque tem tudo um contexto legal, né? A gente antigamente costumava pedir bênção pro pai e pra mãe, tudo Sim. Beijando na mão, né? Bença mãe, bença pai. Então, mãe, bênção, pai, bênção. Então, aqui no Brasil, aqui, né? Nessa região São Paulo, a gente usa assim. Mas, lá no Rio Grande do Sul, eles usam assim, que é meu bigode, né? Do pai. Mãe aqui é um blushzinho, como se estivesse passando blush. Aí vai mudando da região, né? É bem legal, Diversas coisas aí. Like I want you.